Fala galera, tudo certo? E aí, hoje nós vamos continuar falando sobre as bactérias. Na semana passada começamos a estudar o reino Monera, vimos as características básicas dessas bactérias e hoje nós vamos estudar o conteúdo do capítulo 8 sobre as bacterioses, ou seja, as doenças causadas pelas bactérias, tá? Esse capítulo está lá na página 383, já do nosso volume 2 de Biologia 2, certo? E na aula de hoje nós vamos conhecer algumas doenças principais causadas por bactérias, compreender a forma de tratamento e prevenção dessas doenças e também valorizar o uso de preservativo nas relações sexuais e também a vacinação como forma de prevenir essas doenças, beleza? Vamos começar falando sobre a tuberculose. Gente, tuberculose é uma doença bacteriana causada por essa espécie de bactéria aqui, Mycobacterium tuberculosis. Ela é também conhecida como bacilo de Koch. Tá? A tuberculose é uma doença que vai ser transmitida pelo ar através das gotículas de saliva, né, do indivíduo contaminado com essas bactérias. Ele pode expelir essas bactérias por meio das suas salivas ou das secreções orais, porque essa bactéria ela se aloja lá nos pulmões e vai causar essas complicações no pulmão, né, podendo evoluir até lesões graves, né, comprometendo todo o pulmão e assim infectando todo o sistema respiratório. Certo? Um dos principais sintomas dessa doença, obviamente, por ela estar no sistema respiratório, é uma tosse constante. Né? A pessoa vai sempre ter aquela tosse constante com secreções bem, bem consistentes, né? com muito catarro, muita tosse, devido a essa complicação, né? A essa infestação desses Mycobacterium na região do sistema respiratório. E uma forma de prevenir essa doença, obviamente, é impedindo, né? Se prevenindo pelo contato com essas secreções orais do indivíduo contaminado e também pela vacina, né? A vacina é chamada de BCG. Vocês sabem aquela vacina que a gente tem a marquinha no braço, né? Que a gente toma quando é criança e fica com a marquinha, não sei se dá para ver a minha aqui. Né? Todo mundo, eu creio que tem essa vacina, né? Porque é sempre recomendado tomar ainda quando você é bebê, recém-nascido, até 6 meses, no máximo um ano de vida, né? Então, você já fica protegido contra a tuberculose, beleza? Mais uma doença bacteriana é a hanseníase. Gente, só para prevenir vocês, a gente vai ter algumas imagenzinhas fortes, meia estranha aqui, mas é isso mesmo, a gente precisa conhecer essas doenças causadas pelas bactérias, tá? A hanseníase é causada por uma bactéria chamada de Mycobacterium lepre. Lembra dessa nomenclatura que quando tem o A e o E junto, a gente aprendeu lá na taxonomia, né, que a gente pronuncia só o E. Então, a bactéria é Mycobacterium lepre. Essa doença também é chamada de lepra. Né? É a primeira doença bacteriana já descrita, já citada na humanidade. Né? Ela apareceu há vários anos antes de Cristo, então já existiam na sociedade aqueles chamados leprosos, né, que apresentavam alguma doença de pele. E é justamente isso. A característica da hanseníase, né? A lepra é um nome muito pejorativo, por isso que não se usa essa nomenclatura. Então, a hanseníase ela apresenta na pele do indivíduo essas manchas avermelhadas, né? E esbranquiçadas no centro, né? Caracterizando essa doença. Ela pode causar vários ferimentos na pele e até prejudicar alguns órgãos, né? O indivíduo perder extremidades, né? Mão, os pés. Então, pode acometer, né? Pode prejudicar bastante a pele e as estruturas corporais. Tá? O método de transmissão dessa doença é por meio do contato com secreções do indivíduo, tanto secreções, né? Ou como contato com as feridas desse indivíduo. Tá? Que tem a secreção que contém a bactéria lá. Então, é importante a gente se prevenir, é importante que o indivíduo com hanseníase ele procure tratamento para evitar essa transmissão para outras pessoas, tá? Então, a bactéria, o bacilo de Hansen, como também é conhecido, ele começa a provocar uma perda de sensibilidade nessa área da ferida aqui. Por quê? O que é que acontece? Essa bactéria ela vai começar a
a secretar uma toxina, né? Que essa toxina vai começar a destruir o sistema nervoso, as células nervosas. Então, as células vão começar a perder sua função e não vai realizar o estímulo nervoso naquela área. Então, geralmente, nas áreas das feridas de uma pessoa que tem hanseníase, ela perde a sensibilidade, tá? Por essas lesões nervosas. E uma forma de tratar, né, essa doença é por meio de uma quimioterapia, que é chamada de poliquimioterapia, que são vários antibióticos que são propostos para tentar impedir a proliferação dessa doença. E a vacina BCG também é uma vacina que pode ter algum efeito contra a hanseníase. Por quê? Se vocês repararam, na tuberculose, a gente tem um Mycobacterium tuberculose. E na hanseníase, eu tenho um Mycobacterium lepre. Né? Vocês verem, até o nome é parecido, né? Tuberculose para tuberculose e lepre para lepra ou hanseníase. E essas duas bactérias, elas são do mesmo gênero. Lembra da nomenclaturazinha binominal? Então, por elas serem do mesmo gênero, elas são um pouco parecidas, né? Então, a vacina BCG, que serve lá para tuberculose, também pode servir para prevenir a hanseníase, beleza? Olha só, outra doença que é bastante conhecida é o tétano, né? O tétano é causado por uma bactéria chamada Clostridium tetani. Gente, quando a gente vê o nome da bactéria, já dá para pensar, já dá para entender qual é a doença que está se referindo, né? Mycobacterium tuberculosis é para tuberculose, Mycobacterium lepre é para lepra ou hanseníase, né? Hanseníase é o nome mais correto para a doença causada pela Mycobacterium lepre. E aqui o Clostridium tetani é a bactéria que causa o tétano, certo? E essa bactéria, ela tem uma característica porque ela é anaeróbia estrita. O que é isso, ser anaeróbia estrita? É aquele indivíduo que vive na ausência do oxigênio, ou seja, ele não consegue sobreviver na presença do oxigênio, tá? E geralmente as pessoas costumam associar a presença dessas bactérias, né, em metais enferrujados, né, porque naquele ambiente ali, aquele metal já foi oxidado, ou seja, não tem mais oxigênio ali, ele perdeu o oxigênio. Então a bactéria consegue se proliferar naquele ambiente que não tem oxigênio. Mas não é só em metais enferrujados que essa bactéria pode estar presente, ela pode estar em qualquer lugar, né? Os seus esporos podem estar dispersos na atmosfera ou em qualquer superfície, no chão e tal. E se a pessoa tiver algum ferimento que permitir que essas bactérias entrem no corpo por meio desses ferimentos, essa pessoa pode adquirir o tétano, tá? Então não é só no ferimento, principalmente em ferimentos em metais e enferrujados, pior ainda, né? Mas pode estar em qualquer outro lugar, tá bom? E olha só, o tétano ele causa contrações involuntárias, contrações musculares involuntárias. Então, um dos sintomas que a pessoa tem é essas contrações involuntárias, né? Então, antigamente, quando as pessoas não conheciam essa doença, pensavam que a pessoa estava com alguma, sei lá, uma possessão demoníaca, estava meio, né? Era bruxo ou era uma coisa bem estranha assim, porque a pessoa ficava se contraindo assim involuntariamente, né? Por causa que essa bactéria, ela produz algumas toxinas que vão causar essa contração involuntária, ou seja, estimula o músculo involuntariamente a contrair. E o que é que também acontece? Um dos principais músculos que se contraem involuntariamente é o músculo do reto abdominal, ou seja, o músculo do abdômen, e o músculo do diafragma. Lembra do diafragma, que é aquele músculo que fica abaixo do pulmão? Então, se aquele músculo contrai involuntariamente, você não consegue respirar, né? Você fica meio travado assim. Então, esse cara aqui, ó, tá a imagem dele ilustrando, né? Ele está todo contraído assim, então todos os seus músculos contraídos involuntariamente, ele não consegue se mexer, não consegue respirar. Aí uma pessoa com tétano acaba morrendo asfixiada, ou seja, com dificuldade respiratória, devido a essas contrações involuntárias, certo? Então, é muito importante a gente identificar como as causas dessa doença, o que é que ela causa, porque o tétano, ele consegue fazer, a bactéria que causa o tétano consegue fazer esses sintomas, tá bom?
E olha só, uma forma de prevenir e de tratar uma pessoa que foi acometida pelo tétano, existe o soro antitetânico e também a vacina DTP, certo? Essa vacina DTP é aquela chamada vacina antitetânica, que ela serve tanto para a difteria, o tétano e também a coqueluche, que é outro tipo de doença bacteriana que a gente vai estudar mais na frente. E também, ó, o soro antitetânico, a gente lembra, a gente sabe o que é isso. Lembra que eu falei para vocês lá na aula de mecanismos de defesa, na imunidade ativa e passiva? Aqui eu não estou falando de vacina, eu estou falando de soro. Então, o que é um soro? São os anticorpos já prontos, né, contra os Clostridium tetani, as bactérias do tétano. Então, quando uma pessoa sofre um ferimento, né, por exemplo, se cortou em um metal enferrujado ou pisou em um prego, né? Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é tomar o soro antitetânico, que já tem os anticorpos prontos para combater a bactéria do tétano. Então, isso é uma imunização passiva. Lembra quando a gente recebe o soro já pronto? A gente não está ativando o sistema imune. Então, é uma imunização passiva para a pessoa bloquear, já combater essas bactérias do tétano e não trazer essas complicações, tá? E uma forma de prevenir também é a água oxigenada. Gente, para que serve a água oxigenada? Eu não sei se vocês já passaram por isso, se já viu alguém falando, ou se alguém já sugeriu. Quando a gente sofre algum corte, a pessoa diz assim, lava o ferimento com água oxigenada. Por que isso? Vê só. Nas nossas células existe uma enzima chamada de catalase. A catalase ela faz a conversão da água oxigenada em H e oxigênio, ou seja, a água oxigenada, a fórmula dela é H2O2, ou seja, H2O mais oxigênio, que é uma água oxigenada. Então, a catalase, a enzima que está lá nas nossas células, ela divide essa água oxigenada em hidrogênio e oxigênio. Então, o oxigênio livre naquele ambiente da ferida vai mudar o metabolismo da bactéria, do Clostridium tetani, porque o Clostridium ele é anaeróbio, ele não consegue sobreviver com oxigênio. Então, quando a gente coloca a água oxigenada lá, essa água oxigenada vai ser metabolizada e dividida em oxigênio. Então, o oxigênio vai meio que combater, vai destruir as bactérias do tétano lá naquele ferimento. Então, a primeira medida de higiene quando a gente se corta por algum metal que pode ou não estar contaminado com a bactéria do tétano, é ideal lavar com água oxigenada. Beleza? Gente, imagenzinha feia agora, viu? Se prepara. Não, é na próxima. Espera aí. O botulismo é um tipo de doença também causada por bactéria, Clostridium botulino, parecido com o tétano, né? As bactérias elas têm o seu nome um pouco parecido. Clostridium tetani causa o tétano e Clostridium botulino causa o botulismo. E o que é isso, gente? Essas bactérias elas estão presentes em alimentos enlatados, né? Enlatados ou envasados, aqueles lata de sardinha, lata de atum, aqueles vidros de azeitona, de palmito em conserva. Então, esse ambiente, né, é um ambiente anaeróbio, ou seja, está selado ali, não tem gás, certo? É semelhante ao Clostridium tetani e o Clostridium botulino também é anaeróbio. E como é que a gente sabe, né, se a bactéria está presente naquele enlatado? Porque a bactéria está lá no ambiente anaeróbio e ela vai produzir CO2 na sua respiração anaeróbia, tá? Então, esse CO2 faz com que a lata fique inchada. Então, se você vê algum alimento enlatado que está meio amassado, está meio inchado, assim, parecendo um pouco estranho, não consome aquele alimento não, certo? Porque muito provavelmente pode estar contaminado com essas bactérias que causam botulismo. E o que é o botulismo, né? Ele vai causar, semelhante ao Clostridium tetani, ele não vai causar uma contração muscular involuntária, mas aí ele vai causar a paralisia muscular, ou seja, o músculo deixa de funcionar. Então a gente não consegue movimentar nossos músculos, né? Dá aquela sensação de sonolência, de indisposição, a pessoa fica cansado, né? Porque os músculos estão deixando de funcionar. Isso é causado devido a uma toxina produzida por essa bactéria, que é a toxina botulínica. Essa toxina botulínica também é conhecida como Botox. Eu acho que vocês já ouviram falar, né, que algumas pessoas aplicam Botox na pele. Então, o que é isso? Esse Botox, como a toxina botulínica causa paralisia muscular, as pessoas injetam
quantidade mínimas de botox que não sejam tóxicas para o seu corpo, obviamente, para impedir a contração muscular e impedir essas linhas de expressão, assim, essas rugas. Não tem quando a gente ri assim, aparecem essas marcas? Então, as pessoas injetam botox aqui, aqui, assim, para o músculo ele não ter atividade, ele não se contrair. É por isso que a pessoa fica com a cara toda dura, assim, né, sem expressão, porque o músculo ele não se contrai. A toxina botulínica ela impede, paralisa a contração muscular, entendeu? Então tem gente que gosta de ficar todo liso assim, né? Sem expressão, mas fica feio, né? Enfim, tem gente que gosta, mas é isso que acontece, certo? Mas em quantidades elevadas, a toxina botulínica ela é prejudicial ao corpo, certo? Então é isso aí. Vamos lá? Olha só, gente, agora imagem feia, imagem forte, mas vamos falar sobre a sífilis. Preste atenção, uma curiosidade aqui, ó. A sífilis é causada por uma bactéria que é a única doença que o nome da bactéria não parece com o nome da doença. Olha só, a bactéria que causa sífilis é o Treponema pallium. Ficou errado aqui, ficou com L a mais, mas é pallium, tá? Então, deixa eu ajeitar aqui rapidinho para vocês não confundirem. Pronto, olha só. A bactéria que causa sífilis, o Treponema pallium, ela é a única bactéria que o nome dela não parece com a doença. Então, quando você vê um nome que é estranho, que não te lembra a doença, você associa a sífilis. E o que é a sífilis? A sífilis é uma IST. Alguns livros e alguns materiais estão classificando assim, uma infecção sexualmente transmissível, tá? Para não chamar de doença, para não causar uma coisa tão pesada assim, né? Porque pode ser tratado, pode ser prevenida, né? Então, o que é que acontece? O que é a sífilis? Ela pode ser, obviamente, contaminada por meio das relações sexuais, pode ser transmitida por meio da relação sexual, também pela transfusão de sangue ou contaminação vertical. O que é isso, a contaminação vertical? É a contaminação da mãe para o filho, né? Quando uma mulher está grávida, ela pode transmitir essas bactérias para o bebê também, tá bom? Mas principalmente é uma doença, uma infecção transmitida por via sexual. E como é que ela se apresenta? Inicialmente, né, a sífilis ela possui 3 estágios. Inicialmente, ela vai aparecer uma lesão bem pequenininha no órgão genital, pode ser tanto no pênis quanto na vagina, né? Então, essa ferida, ela tem uma borda meia rígida, é uma feridazinha rígida, tá? Algumas pessoas chamam ela de cancro duro, tá? É uma ferida que aparece, né? Uma feridinha bem simples que aparece no órgão genital que às vezes a pessoa ignora, né? Acha que não é nada. Então apareceu uma feridinha lá, a pessoa, não, besteira, isso aí não é nada não. Aí passou, saiu a ferida, a pessoa passa um tempo, depois começa a apresentar outras feridas pelo corpo, ó, já é a terceira fase da doença, né? Então a segunda fase da doença. Então são várias marcas, várias feridas, né? Essas feridas são rígidas, né? Pelo corpo todo. Esses cancros eles aparecem durante todo o corpo, beleza? Pois é, então essas feridas podem ser curadas também e ficar vários meses ou anos com um estado em dormência da doença. Mas depois essa doença pode avançar para um estado mais elevado e trazer até complicações nervosas, né? Trazer complicações no sistema nervoso e a pessoa começa a apresentar vários sintomas de paralisias, de dificuldades, né, de movimento, pode causar cegueira, indisposição, várias outras coisas, certo? Então é importante tratar logo no início, não ter vergonha, sempre procurar saber e, principalmente, utilizar preservativos nas relações sexuais, né? Então, outra forma de tratamento também é por meio de uma bomba de antibiótico, tá? Aquele antibiótico conhecido como benzetacil, aquela injeção que é uma bomba de antibiótico. É um tipo de penicilina benzoalílica. Então, pode ser tratado também essa bactéria por meio desses antibióticos, tá bom? E um outro tipo de bactéria é a Neisseria gonorrhoeae. Olha só, a gente pronuncia o E, né? E o nome lembra a doença, ó, a gonorreia. A gonorreia também é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, que pode ser transmitida verticalmente também da mãe para o filho, tá? E o principal sintoma dessa doença é uma ardência ao urinar, né? Quando a pessoa urina, né? Sente uma certa ardência, um certo desconforto e esse sintoma pode evoluir até uma secreção purulenta pelo órgão genital, né? A gente vê aquele corrimento vaginal ou corrimento peniano, né? Que é justamente essa secreção purulenta que é emitida tanto pela uretra do homem ou pelo canal vaginal da mulher. E essa secreção é
possui uma alta quantidade de bactérias que causam gonorreia, tá? Então, uma forma de prevenir essa doença, obviamente, é usando preservativos, impedindo, se protegendo contra o contato dessas secreções e o tratamento com antibióticos, né, para combater essas bactérias, beleza, gente? Uma coisa importante também, se uma mulher ela tiver a gonorreia, ou seja, tiver com secreções vaginais, ela não pode entrar em trabalho de parto via parto normal, porque se a criança passar pelo canal vaginal e entrar em contato com essas bactérias que causam a gonorreia, essas bactérias podem causar uma grave infecção nesse bebê. E as bactérias, no caso, nessa infecção no bebê, elas vão se alojar na região do olho, do globo ocular, e isso pode causar uma cegueira permanente no indivíduo, tá? Então, é muito importante que a mulher seja tratada, né, dessa gonorreia ou procure outros métodos de parto, como a cesariana, né? Então, é isso, gente. Vamos ficar por aqui nessa aula. Vimos só a primeira parte das bacterioses. Na próxima aula, a gente fala mais de mais bacterioses, tá bom? Deixo para vocês a atividade do capítulo 8, da página 389 a 392, e a gente se encontra no nosso Tira Dúvida, beleza? Um abraço para vocês.